muito feliz de estar aqui com vocês, porque assim, gente, esse momento são muitos anos de escrita, muitos perrengues, muita coisa, e finalmente, esse ano, eu consegui, enfim, uma série de experiências acumuladas que possibilitaram poder fazer tanto a escrita quanto a publicação do livro de uma forma tranquila, legal, divertida e possível, mesmo sem precisar imprimir 1 milhão de livros. Então é por isso que eu tô aqui, gente. Vamos começar assim, os oficialmente, né, dessa nossa live. Então eu vou começar me apresentando. Acredito que muitos já me conheçam que estão aqui, e quem não me conhece, vamos lá, vamos começar do começo. Meu nome é Ana Pregardier, eu sou escritora, eu tenho agora, atualmente, 21 livros publicados até este momento desta live, hoje, dia 8 de novembro de 2021. Enfatizo isso de este momento hoje, porque antes do final do ano tem mais lançamento, gente. Então, até agora, são 21 livros escritos, publicados, registrados, vendendo, inclusive. E sou também membro vitalício, acadêmica imortal da Academia de Letras, Artes e Cultura do Brasil. É uma honraria que eu recebi em 2018, em setembro de 2018, o convite para ingressar à academia, ocupando a cadeira número 8, que o patrono é Machado de Assis. Esse convite veio em função literário, o estilo de escrita. Então, gente, o principal desse estilo multiverso é o empoderamento do leitor. Por quê? Porque nesse estilo, o leitor ele vai escolher como é que vai acontecer a história. E isso foi fundamental para a Academia de Letras me chamar, pedir para eu mandar os livros e depois me fazer esse convite que tanto me honra e principalmente por ter um convite desses tão cedo, né? A gente não espera ter um convite desses, embora já tenha aí, são 8 anos de escrita, a gente não espera ter isso tão cedo, pelo menos 20, 30, 40, 50 anos de escrita para se ter um reconhecimento desses. Então, deixa eu ver, não preciso colocar o fone aqui. Então, gente, essa sou eu. Meus livros, escrevo sobre educação financeira, principalmente para crianças, para jovens, para adultos também. Tem uns livros agora que vão começar a sair para os adultos. E tem novidades por aí. E por que estas lives, essa semana, meu primeiro livro? E por que fazer, além das lives, esse grupo de WhatsApp que a gente fez, que eu criei, e fazer um curso também. Ao longo desses 8 anos de escrita, foram muitas dificuldades. Eu conversei com várias de vocês, e uma das coisas que mais pega, que mais nos atrapalha, nos segura, na hora de começar a escrever um livro, o primeiro ponto é, por onde eu começo? A gente fica perdido. Perdida é tanta coisa que nós queremos comunicar, nós temos uma história de vida, conhecimentos, tanta coisa que nós queremos colocar no papel que às vezes não sabemos por onde começar. Esse é um primeiro ponto. E comigo não foi diferente, gente. Não nasci sabendo como começar a escrever, como tirar as ideias da cabeça e colocar, de fato, no papel e transformá-las em livros. Eu não nasci sabendo isso. E depois, quando a gente passa esse primeiro obstáculo, essa primeira luta, né, de conseguir colocar no papel, vem a segunda etapa, que é como é que eu transformo isso, de fato, num livro, né? Como é que eu transformo ele nesse formato? E mais, e eu quero falar um pouquinho sobre qualidade. Qualidade, gente, não é
exclusivamente o tipo de papel, o tipo de impressão, a arte que está na capa, a correção do livro aqui dentro. Qualidade também é qualidade de vida, qualidade de produção. Esse é um dos outros fatores que normalmente nos impedem de fazer um livro. Tempo. Eu não tenho tempo. Eu não posso parar para ficar fazendo um livro. Então, quando eu pensei neste curso, eu pensei em como fazer um programa, na realidade mais um programa, onde através de encontros rápidos, pontuais, com trabalhos também pontuais de quem está participando, a gente consiga criar e transformar esse livro em algo real, num espaço de tempo curto. Ou seja, 3 meses, gente. 3 meses. 3 meses de trabalho, mandou o livro para impressão, recebe o livro e daí vai fazer o seu lançamento. E é isso que eu quero trazer nesse curso. Bom, depois eu falo mais sobre o curso, vamos começar a entrar aqui em alguns pontos que eu separei para a gente falar hoje, que é o início da nossa jornada, certo? O início da nossa jornada de construir, criar, trazer à vida um livro. Nesse início da jornada, o ponto inicial são nossos motivos. Por que nós queremos escrever um livro? Para realizar um sonho, para eternizar uma história, para ser uma fonte de renda, de receita. Todas essas motivações, elas são incríveis. E todas elas nos levam a buscar essa jornada. Eu ia dizer que ela é difícil, mas não, gente, ela não é difícil. É porque a gente não sabe o caminho. Não é difícil. É que às vezes nós não sabemos o caminho. Tem muitas coisas, não só escrever, que parecem difíceis, parecem impossíveis, mas elas não são. O ponto é que às vezes nós não sabemos qual caminho escolher. Em vez de ir de um ponto a outro, nós fazemos 1000 desvios e não conseguimos chegar no ponto final. Então essas nossas motivações que a gente tem de realizar esse sonho, não vamos deixá-las morrer antes de saber como podemos fazer esse caminho. E para fazer esse caminho, eu vou começar aqui a ajudar vocês. Nesse início, nessa primeira parte da jornada, nós temos o sonho, temos um monte de coisas escritas, cadernos, folhas, papéis, e nós, em geral, não sabemos por onde começar. Então, eu vou trazer aqui para vocês hoje 3 pontos para vocês começarem a fazer. E quem quiser ou tiver muito empolgado, aproveita e faz de hoje para amanhã, que a gente já vai tirando as dúvidas e seguindo esse processo, certo? Vamos lá. Então, primeira coisa, se você quer escrever seu livro, tem esse monte de papéis. Primeiro ponto, junte todos os papéis, todos os escritos. Junte tudo. Coloque, se está em meio eletrônico, coloca todos juntos dentro de uma pasta lá no Drive, por exemplo, ou numa pasta do seu computador. Pode ser numa pasta do computador, tá, gente? Mas eu sugiro uma pasta do Drive, porque daí não tem problema de dar problema no computador, de dar problema no HD, de sumir, nada. Coloca lá no Drive. Junta tudo. Então, isso aí, Mara, vai escrevendo as dicas. Dica número 1, primeiro passo, gente. Pega todos os escritos de vocês, todos, sem discriminação, e junta todos eles numa pasta. Seja ela digital ou seja ela física. Tudo, todos juntos.
Certo? Anotaram aí o primeiro passo, gente? Juntar todos os escritos, reunir todos os textos, todos os conteúdos. Para quem tem muito conteúdo, escreve muito conteúdo online, dentro da sua área de profissão e tudo mais, e quer criar também um livro sobre esses conteúdos, mesma coisa. Pegue todos os textos desses artigos, desses posts, dessas descrições com conteúdo que você já fez, coloca cada uma em um arquivinho com o título daquele post, com o título daquele conteúdo e junta todas elas numa pasta. Certo, gente? Passo número 1. Reunir todos os textos no mesmo lugar. Dá o título de cada um deles. Não é um título definitivo, é só para vocês identificarem. Passo número 2. Passo número 2. Crie categorias. O que são categorias? Vou mostrar para vocês, gente, do que é o processo na prática. Ó, lembra que eu falei para vocês da pasta? Tá aqui, gente. Ó, uma pasta. Essa pasta aqui diz respeito aos meus escritos, aqueles poemas que eu tenho postado todos os sábados, com a leitura dramática e tudo mais. Eu reuni primeiro todos eles, imprimi um por um, que é o passo número 1, e fui para o passo número 2. Criar categorias. O que é criar categorias? Tem uma categoria, minha letra é feia, tá, gente? Paciência. Essa categoria aqui é narrativa. Porque é um texto, é um poema de narrativa, é uma história. Daí tem aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Outro texto, que a categoria é dor. É um texto que fala sobre dor, sobre tristeza. Daí tem outra categoria aqui, deixa eu mostrar para vocês. Relações. Criem categorias de 5, entre 5 e 7 categorias, tá, gente? Não mais do que isso. E muito menos também não. Sim, assim, ó, no mínimo 3 e no máximo 7, certo? Crie categorias. Digamos que eu estou escrevendo sobre autoconhecimento. Daí eu posso falar sobre comportamentos de autoconhecimento, sobre formas, ferramentas que nós podemos usar de autoconhecimento. Crie categorias e escreva em cada um dos seus textos qual é a categoria deste texto. Cada um deles, ó, vida, sexy, porque tem alguns mais picantes, né? Enfim, dor, relações, amor. Crie categorias. Isso, Mara. Primeiro, junta todo o material. Traz todo ele para o mesmo lugar. 2, crie categorias e vá escrevendo em cada um dos textos a qual categoria ele se refere. Certo? E assim vocês vão fazer em todos os textos de vocês. Vocês vão ver, se pegar aqui os meus textos, tem vários aqui que ainda não foram... Opa, estão caindo. Que não foram gravados, que estão todos aqui com as suas categorias escritinhas, ó. Vou mostrar para vocês. Fácil e rápido. Qualidade, qualidade de vida. Lembra os 3 pilares lá? Ética, qualidade e resultado? Qualidade é isso, é qualidade de vida. Tem que ser fácil, rápido, tranquilo de se fazer. Então, não se preocupem em ter que fazer uma pasta para cada um. Nesse momento, só escrevam. Escrevam qual é a categoria em cada um destes textos. Galera aqui do Face, tá me vendo direitinho? Galera do Instagram, tá me vendo? Deu uma
pensadinha aqui, mas acho que foi, né? Então, organizar, juntar todo o material numa pasta. 2, criar categorias. 3, anotar em cada um dos textos a qual categoria ele se refere. Com isso, gente, pode parecer que é uma coisa simples, isso que eu estou dizendo, mas esse é o primeiro passo para vocês não se perderem na criação de um livro. Porque a partir do momento que você junta todos os textos na mesma pasta, no mesmo local, e dá um nome para eles, de qual categoria que eles pertencem, isso já começa a desenhar a estrutura lógica do livro dentro da nossa cabeça. Quando a gente cria essas categorias e separa os textos, nomeia eles com as categorias, já começa a facilitar todo o processo dos livros. Então, vamos lá. Anotem as categorias em cada um dos textos e depois vocês podem fazer isso online, né, direto pelo computador, ou vou dar meu processo, minha sugestão. Eu gosto de trabalhar com o papel. Então, tendo os textos, eu imprimo eles, marco com a categoria. Vocês podem colocar o nome, podem dar uma cor diferente. E eu separo estes textos em pilhas de textos, cada pilha para uma categoria. Depois que você separa as categorias, cada texto, você já tem uma ideia de qual volume de conteúdo, como será a cadência do que você quer trazer para esse seu livro. Vou trazer alguns exemplos práticos, certo? Para poemas, trouxe aqui, vamos supor, o meu exemplo. Categorias de poemas: amor, dor, saudade, nostalgia. Vocês vão identificar qual é a categoria que diz respeito aos tipos de poemas que vocês escrevem. Se for histórias, contos, verdadeiros ou não, né? Sejam ensaios ou sejam contos, vocês podem colocar eles, as categorias podem ser também, pode ter a ver com periodicidade, com tempo cronológico. Por exemplo, infância, adolescência, dos 20 aos 30, vocês podem separar esses textos por tempo histórico ou por anos. Anos 80, anos 90, anos 2000. Vocês podem também, por exemplo, se for para contar uma história de vida, vocês podem pegar todos os textos que vocês têm já escritos e separá-los ou por tipos de experiências. Por exemplo, se eu for escrever um livro da minha vida, da minha história, eu posso separar ele, posso fazer ele cronológico, daí a gente coloca ele na ordem cronológica, ou eu posso escolher fazer ele por temáticas. Por exemplo, momentos de superação, as grandes alegrias da minha vida, surpresas que trouxeram coisas boas, enfim, tristezas, pessoas inesquecíveis, meus grandes amores, minha família. Vocês podem separar, se for uma história própria, pode ser assim. Se for a história da família, vocês podem separar ela por gerações, ou seja, cada categoria vai trabalhar com uma geração. Se for conteúdo,
Da mesma forma que vocês têm, por exemplo, as linhas editoriais dentro do negócio de vocês, da mesma forma que vocês têm os pilares de atuação, os focos, as linhas de atuação profissional, vocês podem também separar os textos. Por exemplo, eu poderia separar os meus textos de forma profissional em escrita e publicação, educação financeira para crianças, formação de hábitos, poemas, são todas linhas de atuação minhas. Então, quem trabalha e quer fazer um livro profissional, separe pelas suas linhas editoriais, os seus pilares de atuação. Eu trabalho com terapias. Ok. Quais as linhas de atuação? Esta e esta. Dessa forma, vocês podem separar os textos de acordo com as categorias.